Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. Last week, I ran into a woman who clearly knew me. She greeted me by name and started talking. The problem was that I couldn't remember her name at all. I tried to keep the conversation going without saying her name, hoping it would suddenly surface in my mind at some point. We talked for a few minutes about everyday things, and I nodded along, smiling, waiting for that moment of recognition that never came. And even then, when she said goodbye and walked away, I still couldn't remember her name. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. Last week, I ran into a woman who clearly knew me. She greeted me by name and started talking. The problem was that I couldn't remember her name at all. I tried to keep the conversation going without saying her name, hoping it would suddenly surface in my mind at some point. We talked for a few minutes about everyday things, and I nodded along, smiling, waiting for that moment of recognition that never came. And even then, when she said goodbye and walked away, I still couldn't remember her name. Very good! Olha só então. Last week. Na última semana. Last, último e week, semana. Então, last week, na última semana, I ran into a woman who clearly knew me. I ran into a woman. O phrasal verb to run into significa encontrar alguém por acaso, né? Aqui tá no passado, ó. I ran into. Então, eu encontrei por acaso a woman, uma mulher, who, quem, clearly, claramente, knew me. Knew é o passado do verbo know, que é saber ou conhecer. Então, quem claramente me conhecia. Me, pronome objeto para eu. Então, I ran into a woman who clearly knew me. Na última semana, eu encontrei, por acaso, uma mulher que claramente me conhecia. She greeted me. Ela me cumprimentou, né? Greet é o verbo cumprimentar, então she greeted me, ela me cumprimentou by name, pelo nome, né? Através do nome, pelo nome, and started talking, e começou a conversar, né? Start, verbo iniciar, começar, e talk tem a ver com falar, conversar. Então, ela me cumprimentou pelo nome e começou a conversar. The problem was that I couldn't remember her name at all. The problem, o problema was that, foi que, era que, I couldn't. Could, verbo modal, ele funciona como o jeito mais formal do verbo can e também como o passado de can. Então, I couldn't, eu não podia, não conseguia. Aqui nós temos o could not, né, a contração negativa. Então, I couldn't, eu não podia, não conseguia, remember, me lembrar, her name, o nome dela, at all. At all, em frases negativas, serve para reforçar a negativa. Então, de jeito nenhum, de forma alguma. O problema era que eu não conseguia me lembrar o nome dela de jeito nenhum, de forma alguma. I tried to keep the conversation going without saying her name. I tried.
Try é o verbo tentar. Então, I tried, eu tentei, to keep the conversation going. Preste atenção. Keep going tem a ver com continuar, né? Então, ó, keep the conversation going. Manter a conversa continuando, fazer a conversa continuar, né? Eu tentei manter a conversa em andamento, eu tentei manter a conversa fluindo without saying her name. Without saying, né? Verbo say, dizer, her name, o nome dela. Então, eu tentei manter a conversa sem dizer o nome dela. Hoping it would suddenly surface in my mind at some point. Então, hoping, hope tem a ver com esperança, né? Hoping, esperando, it would suddenly. It aqui se refere ao nome, então ele o que? O nome, would suddenly, de repente, repentinamente, would, verbo modal utilizado para formar a condicional iria. Agora o surface aqui tem a ver com vir à tona, surgir, aparecer. Também pode ser o substantivo superfície, né? Então surface pode ser verbo e substantivo. Hoping it would suddenly surface in my mind, em minha mente, at some point. Esse some, algum e point, ponto. Some point, em algum ponto, em algum momento, né? Então fica assim, eu tentei manter a conversa fluindo sem dizer o nome dela, esperando que ele surgiria em minha mente repentinamente em algum momento. We talked for a few minutes about everyday things. We talked, nós conversamos, for a few minutes, por alguns minutos, about, sobre everyday things. Things, coisas, e everyday tem a ver com todos os dias. Então, everyday things, coisas do cotidiano. Então, nós conversamos por alguns minutos sobre coisas do cotidiano, coisas cotidianas, and I nodded along. And I nodded along. Preste atenção. Nod tem a ver com assentir, né? Acenar com a cabeça. Então, I nodded along. E o along passa essa ideia de acompanhar, fazer algo junto. Por exemplo, sing along, cante junto. Então, I nodded along. Eu assenti ali, né? Sabe quando a pessoa tá dizendo alguma coisa, você vai concordando, né? Junto com o que ela tá falando? Então, é isso. I nodded along. Eu assenti, smiling, sorrindo, waiting for that moment of recognition that never came. Waiting, esperando, aguardando, for that moment, por aquele momento of recognition, reconhecimento. Então, esperando por aquele momento de reconhecimento that never came, que nunca veio, né? Came, passado do verbo come, que é vir. Então, esperando por aquele momento de reconhecimento que nunca veio. And even then, even tem vários usos, né? Geralmente o even, quando ele aparece com o then, passa a ideia de mesmo assim. Então, and even then, e mesmo assim, when she said goodbye and walked away. When she said, quando ela disse goodbye, adeus, and walked away. To walk away significa caminhar para longe, se afastar. Então, when she said goodbye and walked away, quando ela disse adeus e caminhou para longe, se afastou, I still couldn't remember her name. I still, ainda, então eu ainda, couldn't remember, não conseguia, lembra do could, verbo modal, então couldn't remember, não conseguia me lembrar, her name, o nome dela. Ok? Very good. Então agora eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer o download do material, o áudio ou o texto com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Last week, I ran into a woman who clearly knew me. She greeted me by name and started talking. The problem was that I couldn't remember her name at all. I tried to keep the conversation going without saying her name, hoping it would suddenly surface in my mind at some point. We talked for a few minutes about everyday things, and I nodded along, smiling, waiting for that moment of recognition that never came. And even then, when she said goodbye and walked away, I still couldn't remember her name. Last week, I ran into a woman who clearly knew me. She greeted me by name and started talking. The problem was that I couldn't remember her name at all. I tried to keep the conversation going without saying her name,
hoping it would suddenly surface in my mind at some point. We talked for a few minutes about everyday things, and I nodded along, smiling, waiting for that moment of recognition that never came. And even then, when she said goodbye and walked away, I still couldn't remember her name.